Aleluia! Que a paz do Senhor esteja sobre a nossa vida. Glória a Deus por isso. Mais um romper do Aurora. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado por mais este privilégio que nós alcançamos neste dia. Que a presença do Senhor esteja conosco continuamente. Glória a Deus por isso. Quero poder compartilhar com você a respeito da palavra do Senhor. Se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 12. Fala sobre um posicionamento de alguém que queria reinar não sozinho, mas ele entendia que o seu reinado só prosperaria trazendo a presença do Senhor consigo. A palavra do Senhor fala sobre o rei Davi, o reinado de Davi. Todos nós conhecemos, você que é leitor, você que é leitora da palavra do Senhor, sabe que Saul foi o primeiro rei de Israel, pedido por todos, mas escolhido pelo Senhor. Todo o povo de Israel estava pedindo um rei para Samuel, mas foi o Senhor que escolheu Saul para que ele pudesse sentar a cadeira, o trono de rei sobre Israel. O primeiro ano do reinado de Saul foi lindo. Foi um reinado obediente, segundo a vontade do Senhor. Porém, a partir de um ano depois, houve um desejo no coração de Saul de querer fazer aquilo que ele mesmo escolheria. Sabe, ele não quis mais dar ouvidos à voz do Senhor. Não houve mais um arrependimento dos seus erros, não houve mais uma obediência ao Senhor. A palavra do Senhor diz que foi rasgado o trono e o reinado de Saul. Então o Senhor encontrou um segundo o seu coração, chamado Davi. Todos nós conhecemos. Depois da morte do rei Saul, então ocupou o trono o rei Davi. Porém, a palavra do Senhor fala que a Arca da Aliança, que era representada pela presença do Senhor, tinha sido roubada pelos filisteus. Quando esta arca estava habitando na casa do Senhor, em Siló, juntamente sobre o poder do sacerdote Eli e os seus dois filhos, Hofni e Finéias. Porém, este templo, aonde o sacerdote Eli estava cuidando, ou melhor, era para cuidar da presença do Senhor naquele templo. A palavra do Senhor diz que os teus dois filhos profanava-se com o templo, profanava-se, fazia coisas que abominava aos olhos do Senhor. Eles foram para a guerra, levando e confiando na Arca da Aliança, carregando a presença do Senhor, achando eles que simplesmente por estar carregando a presença, eles ficariam imunes. Sim, mesmo com o pecado deles, eles ficariam imunes à consequência de todo o pecado. Mas a palavra do Senhor diz que não há pecado pequeno ou pecado grande. Todo pecado não confessado, não arrependido e não deixado, não é alcançado a misericórdia do Senhor. Pelo contrário, a consequência nos pecados que não são confessados. A Arca da Aliança foi levada para o campo de batalha. Foi roubada pelos filisteus. A palavra do Senhor diz que essa Arca da Aliança, representada pela presença do Senhor, não mais voltou para Israel. Todo o reinado do rei Saul ficou sem a presença do Senhor. Quando Davi, então, assume o trono, ele sente uma necessidade de trazer a Arca da Aliança, de trazer novamente para Israel a presença do Senhor que foi levada, a presença do Senhor que faz toda a diferença em qualquer situação que nós façamos ou que nós viermos a fazer. A palavra do Senhor diz que Davi, então, ele começa a procurar aonde se encontra a Arca da Aliança. Ele fica sabendo que esta Arca da Aliança está na casa de um também sacerdote chamado Abinadab. Então, Davi começa a programar, a projetar
em busca desta arca para Israel. Mas é interessante porque quando nós ouvimos esta história, quando nós lemos esta palavra, nós não vemos em momento nenhum, em lugar nenhum na palavra, Davi descendo à presença do Senhor, procurando e perguntando para o Senhor como que o Senhor queria que ele fosse buscar a arca da aliança para Israel. Pelo contrário, nós vemos Davi procurando saber como que trazia a arca pelo povo, pelos sacerdotes, pelas pessoas que carregavam de qualquer maneira, de qualquer jeito. E ele foi fazer como todos fizeram. A palavra do Senhor diz que buscou a arca. Esta arca, esta presença saiu da casa de Abinadab. 20 anos na casa de um sacerdote. Mas não teve mudança. Não teve prosperidade, não teve transformação na casa e nem na família deste sacerdote chamado Abinadab. Essa arca da aliança foi colocada em carro de bois, carregada pela estrada nas costas de bois, em carro de bois. A palavra do Senhor diz que Davi estava saltando, adorando, louvando, dançando diante da presença do Senhor, juntamente com seu exército, com os teus homens, que foram também com ele trazer a arca da aliança para Israel. Mas a palavra do Senhor diz que quando chega a uma altura da estrada, o boi tropeça, a arca está prestes a cair. Um dos sacerdotes, filho de Abinadab, quer proteger esta arca, colocando a sua mão. A palavra do Senhor diz que imediatamente aquele homem é morto naquele lugar. Então houve um grande temor, medo, invadiu o coração de Davi e de todos que estavam presentes. Davi então não quis mais seguir a viagem. Davi não quis mais continuar carregando a presença do Senhor, carregando a arca da aliança para Israel. Ele procurou um lugar ali perto e encontraram a casa de Obed-edom. Colocaram esta arca na casa de Obed-edom. A palavra do Senhor diz que Obed-edom recebeu esta presença. Não recebeu de qualquer jeito. Não recebeu apenas como um instrumento ali de uma arca. Não, não. A palavra do Senhor diz que houve prosperidade na casa de Obed-edom. Esta arca, esta presença, ficou apenas 3 meses na casa de Obed-edom. Olha a diferença. Enquanto estava na casa do sacerdote Abinadab, 20 anos e nada mudou. Muitas vezes nós batemos no peito por muito tempo de ser cristãos, por muito tempo de estarmos na casa do Senhor, achamos que podemos fazer o que quisermos, que não vai acontecer nada. Nós acostumamos com a presença do Senhor e muitas vezes nós não valorizamos a presença do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que sem santidade é impossível ver a Deus. E nós não podemos carregar a presença de qualquer jeito. Nós não podemos falar que somos cristãos e carregar a presença de qualquer jeito. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Eu não sei como se encontra a sua vida hoje. Eu não sei como que você está na casa do Senhor hoje. Eu não sei se você está adorando ao Senhor no templo, com os teus lábios, com as tuas mãos erguidas, com os teus olhos fechados, com as tuas lágrimas descendo no rosto. Mas quando sai fora do templo, quando sai fora do culto, quando sai para fora, é adorador de Baal, é adorador de Satanás. Os teus lábios são emprestados para adorar Satanás, para adorar o inferno. Mas neste momento eu trago esta palavra para o teu coração neste momento. Não carregue a presença do Senhor de qualquer jeito. Não carregue a presença do Senhor de qualquer jeito, porque vai vir a cobrança, horrenda é cair nas mãos do Senhor. A palavra do Senhor diz que então Davi volta para Israel, volta sem a presença, porque ele entendeu que não dá para carregar a presença para Israel de qualquer maneira. Nós não carregamos a presença do Senhor sobre ombros de animais. É preciso ter santidade para carregar a presença do Senhor. A palavra do Senhor no livro do profeta Isaías diz que com os lábios adora o Senhor, mas o coração está longe dele. Então não adianta somente com os teus lábios falar que adora. Não apenas basta você louvar ao Senhor
se o seu coração está longe dele. A palavra diz que Davi voltou para Israel. Voltou e aí sim ele entendeu e compreendeu que não é a voz do povo que conduz o seu reinado. Pelo contrário, o seu reinado só poderia ser erguido e continuar prosperando trazendo a presença do Senhor. Ele desceu, ele consultou a Deus, ele foi consultar as leis do Senhor, lá no livro de Êxodo, de Números, Deuteronômio, aonde fala sobre a presença do Senhor, a arca da aliança carregada, como que era para ser carregada esta arca, com os sacerdotes, com os levitas. Primeiro precisava se separar, primeiro precisava se edificar, se purificar, para depois carregar a arca da aliança. Davi voltou, consultou a Deus, então houve ali e ele voltou para resgatar esta arca. Ele voltou, a palavra do Senhor diz que com mais 30.000 homens para resgatar esta arca da aliança. Porém, ele entendeu que os sacerdotes e levitas precisavam ir na frente, que agora não seria mais nos lombos de bois, mas seria nos ombros de homem, nos ombros dos filhos de Deus, nos ombros daquele que o Senhor fez para a sua adoração verdadeira. A palavra do Senhor diz que foi resgatada novamente, foi tirada, foi pega ali na casa de Obed-edom a arca da aliança. Cada metro, alguns metros à frente, a palavra diz que Davi começava a saltar, a adorar, a cantar, a dançar e exaltar o nome do Senhor. Mas é lindo e muito interessante quando está prestes a chegar na cidade. A palavra do Senhor diz que quando está perto das portas da cidade, Davi então entende. Davi está com vestes reais. Davi está sobre o seu cavalo lindo. Davi está sobre a sua cabeça a sua coroa de rei. Mas Davi entende que não é ele o grande rei de Israel. Então ele entende que ele precisa rasgar as suas vestes em sinal de humilhação, em sinal de prostrar na presença do Rei da Glória, em sinal de quem é ele diante da presença do Senhor. Muitas vezes nós nos queremos crescer, o nosso ego, nosso jeito de ser, porque é grande pregador, é grande levita, mas nós precisamos entender, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Quem é para a glória, quem é a honra e a glória é para ele, é ele que brilha. Se nós pregamos, se nós louvamos, se nós adoramos, é porque o Espírito Santo de Deus teve misericórdia e nos permitiu permanecer de pé. Davi entende isso. Davi rasga suas vestes reais. Ele não se importa com ninguém. Ele não se importa até mesmo com a sua esposa, Mical, que estava na janela. Estava na janela do palácio, observando o teu esposo lá embaixo, com as suas vestes íntimas, mas as vestes reais rasgadas, a sua coroa da cabeça no chão, dizendo: não é sobre mim, aleluia, não é sobre mim, é sobre ele, não é sobre a minha presença, não é sobre o meu reinado, é sobre a presença dele que vai reinar neste lugar. Ele é o Rei da Glória, ele é o dono deste lugar, é ele a cadeira, o trono é dele e ninguém pode interferir nesta presença. Ninguém pode ocupar esta cadeira que está separada, que é dele. Muitas vezes tem pessoas que estão caídas, machucadas, sim, porque quiseram estar diante do altar do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito, acostumando com esta presença. Mas eu quero que você entenda neste momento, através desta palavra, não podemos carregar a presença de qualquer jeito. Não podemos dizer que adoramos somente da boca para fora. Você que está ouvindo esta mensagem, que a palavra do Senhor entre em seu coração, em sua alma, que você possa verdadeiramente se converter diante da presença do Senhor. Os olhos do Senhor estão fitados em sua direção. Os olhos do Senhor não piscam, Ele está vendo tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que eu faço. Não adianta escondermos da presença do Senhor. Não adianta estarmos apenas no templo, na igreja, e muitas vezes batendo no peito e dizendo: eu sou a igreja, e aonde eu estou eu posso adorar o Senhor porque eu sou a igreja.
Nós só somos igreja quando nós nos reunimos com os membros do corpo de Cristo. Aí sim nós tornamos a igreja de Cristo. Mas enquanto nós não estamos no templo, enquanto nós não estamos ali em comunhão com os irmãos, adorando o nome do Senhor, nós estamos também sendo vulneráveis. Vulneráveis. E neste momento da vulnerabilidade, o diabo levanta, o diabo investe, o diabo joga setas, joga dardos para mim, para você cair. E muitas vezes você tem caído, e muitas vezes você tem observado e falado: isso aqui nada a ver. Isso aqui não interfere na minha adoração com o Senhor. Mas nós precisamos entender que são as pequeninas raposinhas que vai nos tirando e nos afastando da presença do Senhor. As portas estão se fechando, Jesus está voltando. A palavra do Senhor diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens para oferecer? Se Jesus voltar hoje para você, se Jesus voltar hoje para mim, o que temos para oferecer para o Senhor? Como está a nossa vida? Apenas dois caminhos: o caminho do céu e o caminho do inferno. Se você não está no caminho do céu, desculpe, você está no caminho do inferno. As tuas práticas, se não está agradando o Senhor, está agradando o inferno. Você quer ir para o inferno? Com estas práticas você vai para o inferno. Ah, mas esta palavra é dura, a palavra que exorta, a palavra que liberta, aquela que exorta é aquela que liberta. E esta é a mensagem do Senhor neste dia para você. Se levanta, abre os teus olhos, peça para que o Senhor tire as escamas dos seus olhos, se converta, desce na olaria do Senhor, deixa Deus trabalhar na sua alma, deixa Deus trabalhar no seu caráter de cristão e não de crente. No livro de Tiago 2,19 diz: crê que há só um Deus, não faz mais do que a sua obrigação, porque até o inferno, até os demônios creem e estremece, mas não obedece. Não obedecem à voz do Senhor, à presença do Senhor, à palavra do Senhor. Mas você está tendo a oportunidade neste dia de ser diferente, de fazer diferente, de agir diferente. Tem algo que está oculto aí dentro? A presença do Senhor, ela revela. Se tem algo escuro, se você está carregando uma escuridão dentro de você, deixa a luz do Espírito Santo de Deus entrar e clarear. Porque diante da presença do Senhor nada fica oculto e escondido. Deixa Deus se revelar para você. Deixa Deus clarear a sua mente. Deixa Deus clarear a sua alma. Carrega a presença do Senhor enquanto você está tendo oportunidade de carregá-la com santidade, com caráter cristão, segundo a orientação da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, de dia e de noite. Que neste momento você possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você. Se esta mensagem serviu para a sua alma, e se você conhece alguém que precisa carregar a presença do Senhor com verdade, com caráter, com santidade, envie esta mensagem para ele. Deixa ser usada ou usado pelo Senhor para levar a mensagem de exortação, sim, de exortação. A palavra que confronta é a palavra que nos muda, que nos transforma. Se o Pai está nos corrigindo neste dia, é porque Ele nos ama, é porque Ele está nos dando uma nova oportunidade para ser limpos da água dele. A água dele purifica, a água dele clareia, a água dele não é suja. Ele é santo e convém que quem esteja servindo a Ele também busque a santidade. Aquele que é santo se santifique mais, aquele que é sujo e se suje mais. Mas que você possa refletir sobre esta palavra. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe em nome de Jesus.